Os incêndios que estão acontecendo agora lá na Califórnia, em Los Angeles, na região de Hollywood, são castigos de Deus pelos pecados da indústria do cinema? Isso pode ser assim? Hoje nós vamos conversar sobre isso e veremos 2 milagres incríveis que aconteceram nesses últimos dias lá. Veremos também como enviar nossas intenções para o Santuário de Nossa Senhora em Lourdes, na França, para a festa dela, no dia 11 de fevereiro. Veremos como mandar as nossas intenções e aqueles que quiserem conseguir um frasquinho com a água de Lourdes. Muito bom dia, meu nome é Daniel Martins, este é o canal dos Santos Anjos. Salve Maria, muito bom dia a todos que nos acompanham, bem-vindos também os que estão chegando agora. E um pouco antes de falar dos incêndios e dos milagres que aconteceram lá na região da Califórnia, de Los Angeles, eu queria mostrar como enviar as suas intenções para o Santuário de Nossa Senhora de Lourdes lá na França. Nossos amigos lá na França já se dispuseram com muito prazer de levar as nossas intenções. Então nós temos até ali 8 de fevereiro para enviar as intenções. Não adianta colocar as intenções nos comentários deste vídeo. É preciso ir no link que está na descrição e ali colocar os comentários. Vocês receberão por e-mail uma forma daqueles que quiserem também receberem um frasquinho com a água de Lourdes. Alguns amigos estão vindo da França para o Brasil e vão trazer a água de Lourdes, mas evidentemente que a quantidade de água de Lourdes que eles podem trazer é limitada. Então isso vale a pena fazer o quanto antes, ver como fazer. Eles têm alguns gastos, então se nós dermos um pequeno donativo, eles poderão trazer para nós. Mas eu peço que vejam então no link na descrição do vídeo para participarmos dessa campanha, porque é mundialmente conhecido como Nossa Senhora derrama muitas especiais graças através do santuário e através da água de Lourdes. Bom, e eu recebi de um amigo, nós temos vários amigos lá nos Estados Unidos, inclusive na Califórnia, e nós recebemos uma série de relatos, inclusive alguns milagres que ocorreram durante os incêndios lá. Mas antes de falar dos milagres, sobretudo de 2, eu queria conversar brevemente sobre a seguinte pergunta. Esse incêndio na região de Hollywood pode ser um castigo de Deus? Bom, estudando a história da igreja, a doutrina católica, o magistério da igreja, os papas ao longo dos 2 milênios de história da igreja, nós podemos afirmar que sim, existe uma corrente chamada progressista, teologia da libertação, que diz não, que Deus não castiga. Ora, isso não tem nada mais longe da realidade. Deus, nosso Senhor, sim, ele castiga. Quem explica isso, por exemplo, é Santo Agostinho. Ele diz, as pessoas vão, no fim da vida, para o céu ou para o inferno. Elas são julgadas, as pessoas. Mas as nações, enquanto nações, não vão nem para o céu ou para o inferno. Mesmo porque elas são um conceito. O Brasil, claro que tem um território que é o território do Brasil. Mas o Brasil, enquanto nação, não tem como ir para o céu ou para o inferno. Logo, Deus Nosso Senhor, ensina Santo Agostinho, ele premia ou castiga as nações nesta terra. Não necessariamente, imediatamente, através, logo depois de um pecado ou logo depois de um ato de virtude, mas no longo prazo, Deus Nosso Senhor castiga e premia as nações ainda nesta terra. E por isso, continua o mesmo Santo Agostinho, as guerras, as calamidades, as catástrofes naturais são modos com que Deus se utiliza para punir as nações por seus pecados. Então a gente vê, o incêndio ali na Califórnia pode ser, ao menos parcialmente, um castigo de Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida a esse respeito. Especialmente agora que os incêndios que normalmente eram nas áreas florestais, agora atingiram a cidade e, sobretudo, a região de Hollywood. Vários atores de Hollywood tiveram suas casas completamente queimadas. Por exemplo, o Mel Gibson, muito famoso, teve a sua mansão completamente queimada. Eu não estou dizendo que é um castigo pessoal do Mel Gibson, necessariamente, mas eu estou falando da indústria do cinema que diariamente espalha através das telas das televisões e agora dos computadores rios de lama dentro dos lares. E isso há várias e várias décadas. Por isso eu tenho para mim pessoalmente como certo que isso
pelo menos parcialmente, é um início de castigo de Deus por esse pecado que faz tanta gente cair em pecado. É um pecado em cadeia. Eles produzem coisas indecentes, imorais, anticristãs, muitas vezes até satânicas. Ultimamente nós temos visto isso. E isso faz com que muitas e milhares e milhões de pessoas caiam também no pecado da obscenidade, da pornografia, da imoralidade, enfim, do ateísmo, do desprezo pela igreja. Quantos filmes que têm coisas ou diretamente ou insinuadas contra a Santa Igreja. Então a gente vê, é uma indústria de pecado essa indústria do cinema. Então isso, por enquanto, que a gente está vendo lá, é um pouquinho do castigo que eles devem esperar. Um outro sinal de que ali estava a mão de Deus é que Deus Nosso Senhor, ele quis mostrar o dedo dele no meio dessa tragédia. E nós temos alguns milagres já ocorridos que não tem quem consiga explicar aquilo que aconteceu. Por exemplo, o fato de uma casa, um senhor que tinha seguido a tradição de reis, a tradição de colocar como um giz bento ali as letras CMB 2025, que significa Christus mansionem benedicat, que Deus, que Cristo Nosso Senhor, abençoe esta casa, e também C do MB, do nome dos 3 reis magos. Gaspar, ou no caso ali, Caspar, Melquior e Baltazar. Então, esta casa que tinha isso, a pessoa saiu. Quando foi retornar, todas as casas em redor estavam queimadas, exceto a casa dele. Isso foi um milagre evidente. Foi na cidade de, ou na região de Altadena, uma família católica que milagrosamente, uma casa que milagrosamente sobreviveu a um incêndio devastador. E uma outra também, um outro milagre, em que uma imagem de Nossa Senhora de Guadalupe, eu vou colocar a foto aqui, a imagem de Nossa Senhora de Guadalupe que ficou ilesa às chamas. Olha que isso tem acontecido muito frequentemente nos últimos desastres naturais. Por exemplo, quando houve uma enchente no Rio Grande do Sul, várias imagens que ficaram ilesas. Tudo foi arrastado, ali a imagem ficou de pé. Há alguns anos, em Petrópolis, mesma coisa. Ou seja, é Nossa Senhora mostrando, aqui há um castigo, mas aqueles que recorrerem a mim, aqui está a minha misericórdia. A gente vê como isso é realmente impressionante acontecendo agora, nesses dias, e isso nos deve dar temor de Deus e confiança na sua misericórdia. Ou seja, se nós procurarmos, se o nosso país, ou grandes setores do nosso país, procurarem voltar à prática da fé, procurarem resistir a onda avassaladora de pecados, nós devemos esperar a misericórdia de Deus, ainda que para isso seja necessário fazer um milagre para nos livrar dessas calamidades no momento oportuno. Agora, isso quer dizer então que todo mundo que reza não vai sofrer nada? Não, não necessariamente, porque nós não fomos feitos para esta vida. Então, muitas vezes, mesmo para quem é bom, a providência permite certas calamidades, certas perdas, certos sofrimentos, porque para forjar a nossa alma, para que nós façamos reparação por nossas faltas, presentes ou passadas. Mas não deixe de ser verdade que com esses milagres a providência coloca ali a sua assinatura. Coloque nos comentários o que pensam disso e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser.